Pronto. Agora é só mandar brasa. Quais as dúvidas de vocês? Vocês querem que eu comece por onde? Pera aí, viu, professor? Vou abrir a minha também aqui. Beleza. Eu aguardo. Quem quiser ir também já falando, já perguntando. Ô, professor, no trabalho lá, tá? A terceira questão, com a letra A, tem, tem como, a gente pode eliminar qualquer letra ou tem que ser primeiro o X, depois o Y, depois o Z ou o Y? Pode ser qualquer uma. Assim, teoricamente sim, pode ser qualquer uma. Mas o mais recomendado é que você elimine o X na segunda e na terceira você elimine X e Y. É o mais comum. Mas isso não é uma regra que precisa ser seguida para dar certo, não, certo? O importante é ter as três incógnitas na primeira equação, duas na segunda e só uma na terceira, certo? Então, geralmente você elimina o x na segunda e xy na terceira, mas isso não é regra. Não é obrigado você fazer isso. O importante é que na primeira equação você fique com as três incógnitas, na segunda você fica com apenas duas, eliminando uma, e na terceira você elimina duas e fica só uma incógnita, certo? Aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um exemplo da lista de exercícios para vocês terem uma ideia de como é no trabalho. Aí, detalhe, no trabalho aí eu botei que a quinta valia 4,7, tá errado, viu? Cada uma vale 2. É 2, 2, 2, 2, 2. Faça um exemplo aí, professor. Por favor. Pronto. Eu vou fazer um exemplo da... Deixa eu só anotar aqui, certo? Vou pegar um exemplo aqui da lista. Para ficar mais fácil de resolver. Ô, professor, Oi. na lista de exercício, a quinta questão, ou a sexta, é tipo, para encontrar determinante de cada uma das matrizes. Para eliminar, tem que ter um número um na primeira linha, primeira coluna. Assim, a, qual é a questão? A sexta da lista de exercício. Olhar agora, peraí. Tentar isso aqui mesmo. Sim, obrigatoriamente tem que ter um como primeiro elemento, na primeira linha, primeira coluna. Tá bom. Aí eu vou já lhe dizer como é que você faz na letra B, né? Que na letra B isso não acontece. Não, no Eu caso eu vou já já lhe fiz, dizer. já. Da letra B. Mas Hã? é porque eu fiz diferente. Eu não fiz para. Ah, entendi. Eu fiz direto, tipo a regra de Sarre. Eu dupliquei as duas primeiras colunas. Só que deu o mesmo resultado. Entendi. Não, mas aí você. Mas aí nesse caso você não pode fazer isso, porque é, aí é uma matriz de ordem 4. Você só pode usar a regra de Sarre quando a matriz é de ordem 3. Então você tem que reduzir ela de ordem 4 para ordem 3, usando a regra de Chió. Aí você pode usar Sarre. Tá bom. Deixa eu pegar o exemplo aqui. X mais Y menos... eu vou resolver essa... Deixa eu ver aqui. Eu vou resolver essa letra B da lista, até porque ela é parecida com a questão do trabalho, certo? Deixa eu pegar ela. X mais Y mais 2Z igual a 4. Vou colocar aqui. Opa, deixa eu ajeitar aqui.
igual a 4. Vou ter que fazer isso aqui maior. Hum, 2x menos 3y mais e igual a 0. Deixa eu só dar uma aprumada aqui, porque senão vai ficar... Um minuto. Vou refazer isso aqui. É isso, né? X mais y mais 2 é igual a 4. 2x menos 3y mais e igual a 0. É 2e, pessoal, confia. É mais e. E por último, 5x menos y menos e igual a 3. 5x menos y menos e igual a 3. Bom, para você escalonar, você sempre vai seguir esses passos do jeito que eu vou fazer, certo? Assim, claro, é a maneira mais recomendada. Geralmente é o caminho que sempre vai dar certo. O que é que você vai fazer? Nós vamos começar eliminando esse cara aqui. Certo? Como é que a gente vai eliminar? Quem é que a gente tem que somar com 5x para zerar ele? Menos 5x. Então, qual é a equação que eu vou multiplicar ela por qual número para que quando eu some com essa, eu anule esse cara? Vou fazer isso com a primeira, né? Eu vou multiplicar por menos 5. Que eu fazendo x vezes menos 5, isso dá menos 5x. Somando com 5x, aí zera tudo, não é isso? O problema que eu tive, que eu pensei que tinha que ser em ordem, tinha que multiplicar essa outra por a segunda. Eu pensei que não podia multiplicar pela primeira. Não pode, qualquer uma. Aí eu vou fazer isso. Por isso que eu tava Aí eu vou dizendo fazer que eu ia ter que tirar as outras letras primeiro, porque não, mesmo se multiplicasse 2x por outro número, não ia dar 5x. não dá 5. Só se fosse por 5 sobre 2, que aí você dividia 5 por 2 e multiplicava por 5. Só que aí apareceu uma porrada de fração aqui, aí não é o mais recomendado, não. Dá para fazer? Dá, mas é o pior jeito de se fazer. Então eu vou repetir a primeira. Deixa eu... Porque aqui nessa mesa é ruim de escrever. Mas, professor, assim, sabendo que já pode, se é para multiplicar por menos 5, pode calcular pela segunda também, não? Já que eliminou o Pode, 5x, pode sim. tá bom. Aí eu vou repetir a primeira, a segunda, aí a terceira é que eu vou alterar, né? 5 vezes menos 5, menos 5x. Com mais 5x, zero, certo? Aí vamos fazer y vezes menos 5, menos 5y. Com menos y... Eita, deixa eu só... Cadê aqui o... Não tem não. Oxi. Bom, vamos lá. Y vezes menos 5 fica menos 5y. Com menos y fica menos 6y. 2 vezes menos 5 é menos 10. Com menos 1, né? Subtendo tem 1 aqui, vai ficar menos 11z igual a 4 vezes menos 5 é menos 20. Com mais 3 dá 17. Ok? O Então, professor com tá isso, a gente multiplicando por 6? descobriu... Não, estou multiplicando por 5. Ó, aqui eu fiz 1, né? Subtendo que é 1 aqui. Vezes menos 5 dá menos 5, né? Menos 5y. Com menos 1y
dá menos 6y. Beleza? Entendi. Entendeu? Porque aí eu somei, né? Quando eu somo, aí é que aparece o 6. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Com menos 1 daqui, vai para menos 11. Beleza? E aqui, 4 vezes menos 5 é menos 20. Menos 20 mais 3 subtrai e concebe sinal do maior, né? Então, 20 menos 3 dá 17 e o número maior é negativo. Me desculpa aqui, viu? É menos 17. Beleza até aqui? Tranquilo? Tranquilo até agora. Pronto. Eliminamos esse cara daqui. Aqui não. Aqui. Pronto. Eliminamos esse cara daqui. O Ah, nosso vai próximo é multiplicar por 2, né? Agora? Isso. Agora nós vamos eliminar esse x aqui, ó. Aí, quem é que eu tenho que somar com 2x para anular ele? Menos 2x. Então, vou pegar essa primeira equação, multiplicar por menos 2 e somar com essa. E aí eu vou obter. Primeira, eu repito, não estou mexendo nela. Terceira, eu também repito, que eu não vou mexer nela. Aí vou mexer na segunda. X vezes menos 2, menos 2x. Com mais 2x, zerou. Certo? Subtendo que é 1 aqui. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com menos 3 dá menos 5y. Ok? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Somando com 1 aqui, fica menos 3. 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8. Somando com 0, fica menos 8. Alguém falou no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tá perguntando se é só no dela que minha voz tá travando. Minha voz tá travando, gente? Pra mim, não. Pra Não, mim né? também não, tá boa. Na realidade, das duas, uma. Pode ser tua internet ou a conexão no Google Meet. Aí você sai e entra novamente para ver. Pode ser que Mas eu acho que resolva. é a internet, professor, mas acontece isso direto. É, né? Então sai e entra, pode ser que resolva. Viu? Pronto. Bom, aí o que foi que nós fizemos aqui? Eliminamos os 2x, né? Até aqui, beleza? Até aqui, tranquilo. Tranquilo. Agora, qual é o nosso último passo? É tentar eliminar uma das incógnitas aqui, certo? Como é que a gente pode fazer isso? E aqui vai uma dica, porque nesse caso aqui, eu vou ter que, por exemplo, vamos supor que eu queira eliminar essa de baixo, certo? Para eliminar essa de baixo, eu tenho que pegar a segunda, multiplicar por algum número que dê 6, para somar com essa. Mas não existe nenhum número que multiplicando por 5 dê 6 que seja um número inteiro. Existem frações que fazem isso, mas eu não quero usar fração. Não vai ficar muito trabalhoso. Então, qual é a dica que eu dou a vocês agora? Vocês estão vendo que os números aqui são números que não dá para multiplicar, como eu disse, né? Pegando 5 multiplicando por um número, não tem como dar 6, sem ser fracionário. Então, o que é que a gente vai fazer?
eu vou pegar a primeira equação, essa segunda equação, né? E vou multiplicar ela por 6, que é o número da equação de baixo. Beleza? E vou pegar a de baixo e vou multiplicar por 5. E você escolhe uma delas para inverter o sinal. Pode ser a de baixo. A de cima, no caso. Multiplicar aqui por menos 6. E você sempre vai fazer isso sempre que acontecer esse tipo de situação. Eu tenho um número que eu não tenho como multiplicar por um número inteiro para quando somar anular, como a gente vinha fazendo. Não tem como eu fazer isso. Então você faz esse processo porque o que é que vai acontecer aqui? Vou repetir a primeira. Aí a segunda eu vou multiplicar toda ela por menos 6, tá? Menos com menos dá mais, 5 vezes 6 dá 30, y. Menos com menos dá mais, 3 vezes 6 dá 18, z. Deixa eu ajeitar esse 30 que tá parecendo 36, né? Pronto. E menos com menos mais, 8 vezes 6 dá 48. Ok? Vamos pegar de baixo, vamos multiplicar por 5. Menos 6 vezes 5 dá menos 30. Menos 11 vezes 5 dá 55. E 17 vezes 5 dá menos 85. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Depois que eu multipliquei as duas equações trocando os números, eu vou pegar essa e somar com essa. Porque aí o que é que vai acontecer? Aí eu vou eliminar o 30y. Perceberam aí o que aconteceu? Percebemos. Então, sempre que você tiver essa situação, que não tem nenhum número que quando eu multiplique uma das equações, quando eu somar, vai eliminar, como é esse caso aí. Você vai trocar os números que você quer eliminar, né? No caso, na segunda equação a gente tem um 5, na terceira a gente tem um 6. O 6 você multiplica a segunda e o 5 você multiplica a terceira. Que aí vai ficar 30 e 30, e aí tem como somar e cancelar. Repete a segunda. E aí na terceira você soma 30y com menos 30y, 0. 18 menos 55, isso vai dar menos 37. É isso mesmo, menos 37z. E aqui vai ficar 48 menos 85, isso dá menos 37. Aí agora o sistema está escalonado. Ó. Agora é só resolver ele de baixo para cima. Entenderam o que foi feito? Deu para entender tranquilo como é que se faz nesse tipo de caso? Deu para entender, mas se o senhor pudesse subir essa aula hoje lá pro YouTube, eu agradeceria, professor. Com certeza. Pode deixar que assim que terminar eu já subo logo ela, certo? Bom, aí como elas estão iguais aqui, né? Basta eu multiplicar por menos 1. Aí eu vou ter 37z igual a 37. Passo o Z vai 37. ser igual a 1. Isso. Z é 1. Perfeito. Já que Z é 1, eu vou substituir na segunda. 30y mais 18 vezes 1 igual a 48. 18 vezes 1 é 18, passa subtraindo. 48 menos 18 dá 30. Passa 30 dividindo. 30 dividido por 30. Y também é 1. Y sendo 1 e Z sendo 1, eu vou substituir na primeira para encontrar x. X mais Y, que é 1, mais 2 vezes Z, que é 1, igual a 4. Isso é 1, mais 2 igual a 4. 1 mais 2 é 3, passa subtraindo. 4 menos 3, x é 1. Então, encontramos a solução. x1, y1 e z1.
Beleza. Depois de escalonado, vocês viram que é tranquilo demais, né? Só sair substituindo. A dificuldade é o escalonamento. O escalonamento é que o bicho pega. Mas deu para entender? Ficou alguma dúvida? Se alguém não tiver entendido, é só perguntar que eu repito tudo. Este aí deu pra entender de boa. Tem como o senhor fazer algum exemplo parecido com a Beleza. primeira do trabalho? Que é pra encontrar o A A da primeira do trabalho, deixa eu dar uma equação olhada lá. aqui. Tem sim. Deixa eu só pegar a lista aqui. Por exemplo. A quinta questão ela é parecida a quinta questão da lista é parecida com a primeira do trabalho, certo? Porque é o seguinte, essa do trabalho, essa primeira, você vai fazer o seguinte. Ele disse que é a primeira. Ele disse que o determinante de m vezes n é menos 360, não é isso? Você pode usar aqui o teorema de Binet, que diz que quando eu tenho o determinante da multiplicação de duas matrizes, pode ser escrito como sendo o determinante, o produto dos determinantes, ou seja, determinante de m vezes determinante de n. Aí você vai calcular o determinante de cada uma delas, o de m e o de n. O de m, quando você for calcular, cadê? Aqui. O de m, quando você vai calcular, vai dar um número, sei lá, vamos supor, 10. E o de n, que é a matriz que tem o A, vai dar alguma coisa tipo 3A. Aí você vai multiplicar isso aqui e passar dividindo, aí você vai descobrir o valor de A. Certo? Então, você faz isso aqui, esse setup aqui, e aí você vai calcular o determinante de cada uma das matrizes. Depois multiplica e você encontra o valor de A. Certo? Não entendi muito bem, não, professor. Mas Vamos eu posso repetir? fazer também da lista. Pronto. A gente faz, primeiramente, o que, que a gente faz? A gente vai fazer isso aqui, ó. Usar o teorema de Binet. Que ele diz que o determinante da multiplicação de duas matrizes, você não precisa multiplicar as duas matrizes. Você pode fazer o determinante de uma vezes o determinante da outra. Então, isso de cima é igual a isso aqui de baixo. Beleza? Isso é um teorema que permite fazer isso. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai calcular os dois determinantes. Tanto o de m como o de n, usando a regra de Sarré. O determinante de m vai te dar algum número. Um número fixo. 10, 15, 20. Você vai botar aqui o resultado. Certo? Já o de n, como ele tem o A dentro da matriz, ele vai dar alguma coisa nesse tipo aqui. 3A, 2A, A mais 1. Aí você vai pegar os dois resultados e multiplicar. Aí vai cair numa equação. Aí é resolver essa equação. Beleza? É como você faz a primeira. Entendi. Por exemplo, na lista de exercícios, a quinta letra B, ela tem um certo grau de semelhança com essa primeira questão. Eu vou fazer ela para vocês terem uma ideia como é que de um determinante vai cair numa equação. É a quinta. 2xx 1, 2, 1. Três, 1, 2. Esse determinante é igual a 12. É isso? É. Como é que a gente vai calcular esse determinante aqui? Eu vou pegar as duas primeiras colunas e repetir. 2, 1, 3. X, 2, 1. Aí vamos lá, vamos multiplicar no sentido da diagonal principal aqui. Aí vai ficar como? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né?
x vezes 1 vezes 3 é 3x. X vezes 1 vezes 1 é x. Agora a gente vai multiplicar no sentido da diagonal secundária. Aqui, aqui e aqui. 3 vezes 2 vezes x dá 6x. 1 vezes 1 vezes 2 é 2. E 2 vezes 1 vezes x é 2x. Isso tem que ser igual a 12. Aqui vai ficar 8. 3x mais x dá 4x. 6x mais 2x dá 8x. Com esse menos vai ficar menos 8x. E aqui só tem o 2. Com esse menos vai ficar menos 2 igual a 12. 4x menos 8x dá menos 4x. 8 menos 2 dá 6 igual a 12. Então aqui, ó, perceba que você saiu de um determinante e caiu numa equação. Agora é só resolver ela. É mais ou menos isso que acontece na primeira questão do trabalho. Você sai de um determinante e chega numa equação. Aí resolve a equação. Beleza? Alguma dúvida? Deu para entender? Deu. Beleza? Pronto, pois. Aí resolveu isso daí, Querem professor, a perguntar mais resposta, alguma né? coisa? Oi? Resolveu isso daí, aí encontra o valor de x, no caso. Isso, é só encontrar o valor de x, que aí vai ficar menos 4x igual a 12 menos 6, né? 6 passa negativo. Menos 4x é 6, multiplica por menos 1. 4x igual a menos 6. Passa o 4 dividindo. Menos 6 dividido por 4, que dá para simplificar, né? Que é menos 3 sobre 2. Beleza? Ô, professor, Diga lá. na nona questão da lista de exercício, que tem um sistema escalonado, eu tenho que fazer o contrário, é? Isso, é só resolver. Se o sistema já está escalonado, qual é a questão? A nona. A da nona, lista. né? É só resolver. Em outras palavras, é fazer isso aqui que a gente fez nesse pedaço aqui que está na tela de vocês. É fazer esse pedaço aí. Resolver de baixo para cima. Só isso. Tá bom. Essa é a questão mais fácil da lista, eu acho. Porque é só sair resolvendo. Não tem que escalonar. Já está escalonado. É só resolver. Beleza? Professor, essa quinta do trabalho vai ter que fazer. Como é que faz ela? O senhor tem como o senhor dar um exemplo? A quinta do trabalho? A quinta você vai ter que montar um sistema de equação, certo? Eu disse que numa granja há patos, marrecos e galinhas, certo? O que é que você pode fazer? Você pode chamar os patos, a quantidade de patos de X, a quantidade de marrecos de Y e a quantidade de galinha de Z. E ele disse que esses patos, marrecos e galinhas dá 50 aves, ou seja, X mais Y mais Z dá 50, certo? Ele disse que os patos são vendidos a R$ 12 cada um, as galinhas a 5 e os marrecos a 15. Então, se os patos são X, os marrecos são Y e as galinhas é Z, você vai fazer 12 vezes X, Aí né, bota que o é o preço do valor. pato. Aí bota esse valor aí mesmo em cada um. Por exemplo, Z5. Isso. Não. Aí você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você vai montar agora a segunda equação. A primeira equação é Pra x mais y mais multiplicar. z igual a 50.
Oi? 12 vezes x, que é o valor dos patos, 15 vezes y, que é o valor dos Perfeito. marrecos, e 5 vezes y, que é o valor da galinha. Aí tudo isso vai ser 5 igual a vezes Z, que é o 440. valor da galinha. Exato. Exato. É isso mesmo. Então tudo vai dar 440, porque é o total arrecadado. Aí você vai ter essas duas equações e você vai usar a informação que, que esse valor foi arrecadado na condição de que foi comprado mais patos do que marrecos. Então o número de marrecos não pode ser menor do que o número de patos. Aí ele quer saber qual foi o total de patos comprados pelo comerciante. Aí você vai tentar resolver esse sistema, certo? Essa questão ela é um pouquinho mais complicada, mas com o sistema montado já dá para resolver. Claro, lembrando, aqui nós estamos falando de pato, galinha e marreco, é unidade. Então é, sei lá, 10 patos, 5 galinhas, 3 marrecos. Não, se você ao tentar calcular o valor de x, y e z, sei lá, você achou x igual a 1,5, tá errado. Ninguém compra um pato e meio. É um valor inteiro, esses números serão inteiros. Com essas dicas dá para vocês resolverem essa quinta questão, é só pensar mais um pouco. Monta o sistema, leva em consideração que foi comprado mais pato que marreco e que os números das aves são números inteiros. X não pode ser 2,5, 3,4, não, tem que ser um número inteiro. 3, 2, 1. Nem negativo, né? Ninguém vendeu menos 2 patos. Então tem que ser um número positivo e inteiro. Beleza? Com essas informações dá para fazer. Sinelli, Emílio, o áudio. Mais ou menos. Agora é o meu que tá travando a voz do professor. Pronto, depois você faz isso. Sai e entra novamente, provavelmente vai resolver. E aí, gente, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Professor, essa 6 da lista de exercício, a letra B. Como é que a gente Certo. faz? Tu conseguiu fazer a letra A? A letra A eu consegui. Pronto. É a mesma ideia da letra A com a seguinte alteração. Eu vou colocar ela aqui para vocês visualizarem. Se você puder ir me dizendo os números, para não ter que estar trocando de tela. Certo, vou Diz aí a dizer aqui. primeira linha. A primeira linha é 3, Uhum. 0, 0, 0. Certo. A Segunda. segunda linha é menos 1, Uhum. 2, 1, 4. Beleza. Terceira. Deixa eu ver aqui, peraí. 3, 4, 6, menos 1. Uhum. A quarta é 2, 0, 4 e 1. Pronto, perfeito. Esse é o nosso determinante. Como vocês já viram,
ele é de ordem 4, né? Ou seja, tem 4 linhas e 4 colunas. A gente não vai conseguir resolver ele usando sarrei. O que é que nós temos que fazer? Usar a regra de Chió. Mas para usar a regra de Chió, esse primeiro elemento aqui, ele tem que ser igual a 1, não é isso? Então, teoricamente, eu não posso usar a regra de Chió aqui. Mas o que é que eu posso fazer? Tem um teorema que eu falei para vocês, que é o teorema de Jacobi, que ele me permite pegar uma linha da matriz ou do determinante, multiplicar ela por um número igual a um sistema linear e somar com outro. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Perceba que se você pegar essa quarta linha aqui, multiplicar ela por menos 1 e somar com essa de cima, o que é que vai acontecer? 2 vezes menos 1 é menos 2. Mais 3 vai aparecer 1. Então, vai aparecer o que você quer. Então, nós vamos usar o teorema de Jacob para fazer o 1 aparecer aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Somando com 3, fica 1. 0 vezes menos 1 é 0. Mais 0 fica 0. 4 vezes menos 1 é menos 4. Com 0 fica menos 4. Lucas, eu faço isso com a linha toda? Sim. Que é igual ao sistema linear. Eu quero eliminar só o x, mas eu tenho que multiplicar todo mundo. 1 vezes menos 1 é menos 1. Com 0 fica menos 1. E o restante, como eu não mexi, eu repito. Aí agora, estou só pronto agora. Esse determinante de baixo é igual ao de cima, com a diferença de que agora a gente tem troço aqui. A diferença é que agora a gente tem como primeiro elemento o 1. Aí agora sim, é só usar a regra de Chió. Beleza? Deu para entender? Beleza, professor. Agora eu entendi. Agora ficou igual a letra A. Só resolvendo. Exatamente. Agora é só usar Chió e já era. Nós estamos debatendo essa questão. Como onde acha que eu ia fazer isso? Porque a Uma letra A outra foi forma de fácil de você fazer. Eu fazer, assisti a aula do YouTube do professor e ficou fácil de fazer. Agora quando chegou nessa letra B aí complicou. aham. Uma outra forma A que minha você tá pode igual, fazer também é professor. como é? Acertei. Eu fiz desse jeito aí também. Foi, né? Uma outra forma que você pode fazer é a seguinte. Tem uma propriedade que diz que você pode trocar linhas e colunas da matriz e você só vai mudar o sinal do determinante. Você muda o sinal dele e troca duas linhas ou duas colunas. Então, o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, eu estou mostrando duas formas de fazer. Essa é uma. Essa que eu vou falar agora é outra. Você tem um aqui, tá vendo? Nós vamos tentar fazer esse 1 chegar lá no lugar do 3. Como? Começa com essas duas colunas aqui. Aí como é que vai ficar? No caso, a terceira coluna vem para o lugar da primeira. Vai ficar 0, 1, 6, 4. Segunda coluna fica onde está. E no lugar da terceira vem a primeira. 3, menos 1, 3, 2. E a quarta fica no canto dela. Só que eu não troquei duas linhas de lugar, ou duas colunas. Então, o determinante que não tinha sinal nenhum, ele vai ficar negativo. Eu troquei duas linhas. Só que não terminou ainda, porque o primeiro elemento ainda não é 1. O 1 ele está aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar essas duas linhas de lugar. A segunda vai para o lugar da primeira.
E a primeira vai para o lugar da segunda. Então aqui vai ficar 1, 2, menos 1, 4. 0, 0, 3, 0. E as outras eu repito. Ô, professor, nesse resultado aí que o senhor botou menos 4 e menos um, quando multiplicou por menos 2, ou foi 2? O meu ficou positivo aqui. Ficou 1, É porque eu 0. multipliquei por menos 1. Ah, sim. Ó, eu fiz 4 vezes menos 1, dá menos 4. Somando com 0, aí fica menos 4. É porque você está multiplicando por menos 1. Não pode esquecer esse sinal, não. Talvez seja isso. Aí aqui quando eu faço 1 vezes menos 1 dá menos 1, somando com 0 fica menos 1. Beleza? Sim. Aí só terminando o raciocínio aqui. Perceba que agora quem foi que veio aqui para o começo? 1. Aí como eu troquei duas linhas de lugar, eu troco o sinal novamente. Estava negativo, o determinante agora está positivo. Aí agora é só usar XO novamente, tá? Você pode fazer tanto assim como assim. Os dois dá certo do mesmo jeito. O que você achar mais fácil. Aí colocando um no primeiro lugar, é só usar XO. Eu prefiro esse primeiro que eu fiz, né? Esse método aqui. Por quê? Porque ele é aplicável para qualquer caso, né? Perceba que para fazer esse segundo caso que eu mostrei, eu tenho que ter eu tenho que ter o número 1 na matriz para poder sair trocando linha e coluna e fazer ele chegar em primeiro. Esse caso aqui não é necessário. Eu posso não ter nenhum na matriz, eu consigo fazer aparecer um e colocar ele lá para cima. Mas fica a critério de vocês qual vocês querem ou preferem usar. Viu? Os dois dá certo e dá no mesmo resultado. O professor vai subir essa aula daqui a pouco, né? Vou sim. Assim que terminar, eu já subo ela. Eu vou fazer umas coisas aqui, eu já terminei de tirar minhas dúvidas, eu vou Vai sair. demorar só. Pronto, beleza, tranquilo. Vai demorar só o tempo de subir, né? Porque às vezes demora um pouco, meia hora. Mas só isso mesmo. Até meio-dia com certeza tá lá. Certo. Bom fim de semana pro senhor. Valeu pra você também. João colocou aqui, acho que não, mas a 7 da lista. O que exatamente? Eu não entendi, não. Ou não era comigo? Ah, João Carlos acabou de sair. Aí fiquei no vácuo. Mas tudo bem. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma questão para... Fiquem à vontade para perguntar, viu? Mas acho que eu Não, resolvi uma de cada, né? Resolvi uma que tem equação, que foi a quinta. Resolvi uma de determinante. E resolvi uma de sistema. E ajudei na da lista. Do problema, né? Da lista. Nelly, Ian, Francisco, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? não. Não, não. Tem não? Bom, Não, professor, então tranquilo. se por hora tá ok, eu vou interromper a gravação.